ConstruCast. Meu nome é Daruan Russo, sou empresário da construção civil e host do podcast. Hoje eu estou aqui com Gabriela Bel e 3 convidadas para lá de especial. Sejam bem-vindas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso ConstruCast, episódio 3. E hoje, como o Daruan nos trouxe, com convidadas muito especiais e um assunto muito importante que vai fugir um pouco do que vocês estavam acostumados com o primeiro e segundo episódio, que é autismo e espaços, como a arquitetura pode acolher. Estamos aqui com a Jaqueline Cabral, Solange Silva e Claire Rara. Vou abrir o espaço para que elas possam se apresentar, contar um pouquinho da história delas relacionada ao autismo. Sejam bem-vindas, meninas, e muito obrigada pela conversa que nós já tivemos até o começo da gravação, e podem falar um pouquinho da experiência de vocês com relação à questão do autismo e apresentar, né, vocês e um pouquinho do trabalho de vocês. Sejam bem-vindas. Começa? Falar só primeiro? Pode ir. Meu nome é Jaqueline Cabral, eu sou analista do comportamento, sou diretora clínica da Limiar, Educação Especializada em Intervenção Comportamental. Então, eu acompanho indivíduos com autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, ou seja, pessoas neurodiversas, desde a primeira infância até a idade adulta. Então, lá na clínica a gente acompanha tanto os indivíduos, também a gente acompanha as famílias com orientação e treino parental. E também no ambiente escolar a gente faz o acompanhamento desses indivíduos. Meu nome é Solange Silva, né? Sou psicóloga clínica, tenho pós em neuropsicologia, psicologia hospitalar, trabalho na Unimed, trabalho no hospital, tenho consultório particular também, atendo, e já tive uma experiência atendendo mães, né, atípicas, né, dentro da Unimed. Bom, eu sou Claire Rara, já agradeço o convite, eu acho que é um espaço muito importante para a gente estar levando essa informação. Sou mamãe atípica, sou fisioterapeuta osteopata e eu estou à frente de um projeto de uma Felicidade Azul que fala sobre a primeira terapia dos nossos filhos, começa em casa, né? Com a questão emocional, mas também com as adaptações do espaço. Então, eu acho que dá para linkar bastante aí nosso assunto, né? Com a construção civil e também com o emocional dos pais. E eu já estou aprendendo muitas coisas aqui com essas profissionais maravilhosas. E como mãe, eu posso aqui estar dando meu depoimento do que eu tenho em casa, né? Que cada autista é de um jeito e, assim, não dá para generalizar, né? Infelizmente, o nosso assunto ele acaba sendo mais complexo, exatamente porque cada um é de um jeito, né? Então, tem níveis diferentes e dentro de cada nível, cada um é diferente. Como nós também somos únicos, né? Os nossos filhos também são. Então, eu acho muito importante a gente estar levando essa informação para as pessoas. Então, obrigada. Hoje vocês atuam em frentes diferentes, mas com o mesmo propósito. O que mais une o trabalho de vocês? Uma pergunta interessante. Eu acredito, até pelo que a gente estava conversando aqui, eu acho que o que mais une o nosso trabalho é o respeito ao outro, ao respeito do que na sociedade, que para as pessoas é diferente. Porque a gente vê, não só sobre o autismo, né, diversas outras situações, do que é minoria, o que é minoria, o que difere, geralmente fica à margem. Então, quando a gente encontra profissionais, pais, que enxergam que o ser humano ele é único dentro da sua singularidade, e o mínimo que essa pessoa tem que ter, a minoria tem que ter é respeito. Então, eu acho que, diante do que a gente conversou aqui, o respeito é o ponto de partida, porque se eu respeito o outro, eu vou ter o olhar da individualidade dele, do que ele precisa, o que eu posso fazer, um olhar compassivo. Então, eu acredito que o respeito é o que nos une aqui nesse momento, né? E levar a informação, conscientizar as pessoas, né? Então, tirar alguns mitos, né, do que é o autismo, as agressões, e na verdade a gente levar também, modificar essas
como que eu falo? As pessoas taxam muito, né? Esses estigmas, né? Quebrar esses paradigmas. Quebrar os paradigmas. Eu acho também o que nos une aqui hoje é quebrar alguns paradigmas, levar mais informação, mais conhecimento, porque eu acho que muita coisa que acontece de preconceito é falta de informação. E esse respeito, né, é isso, né? É a gente, como que eu respeito? O que seria isso, né? Mas é isso, a gente buscar conhecimento, né? Porque não adianta eu falar assim, eu respeito e pronto, mas o que eu estou buscando eu? Paralisado, né? Fica, porque assim, o que eu estou buscando eu para poder oferecer, né? Porque uma coisa muito, né, a gente vê assim, a teoria ela é linda, maravilhosa, né, Jaque? Mas na hora que a gente tem que estar ali, vivendo a situação, então assim, eu estou indo buscar o quê, né? Para poder ter esse respeito com essas pessoas. Então, o respeito é isso, é em busca. Claire, por que falar de ambiente, espaço e acolhimento é tão importante quando falamos de autismo? Você como mãe que tem diariamente esse convívio. Eu acho que é muito importante porque eu acredito que a primeira terapia começa em casa, né? Então, a gente entender os nossos filhos, o que causa as crises sensoriais deles são muito importantes. Então, eu adaptar o meu espaço, a minha casa, ela vai permitir que meu filho tenha menos crises sensoriais. Então, isso vai deixar o meu ambiente, a minha casa, o meu filho mais calmo. Né? Então, isso na sociedade também vai levar uma criança mais calma para a escola, para uma terapia, né? Então, assim, adaptar a minha casa é o primeiro passo para ele ter ganhos nas terapias lá fora, né? Seja na escola, seja numa festa, na casa de alguém. Então, por isso que é muito importante. Então, a cor do ambiente, as texturas das paredes, a iluminação, o abafamento de som também é muito importante. Então, adaptar a nossa casa é muito importante por conta dessas crises, né? A gente consegue diminuir muito as crises dos nossos filhos. Cores, texturas, pode, como a Claire disse, pode aumentar ou diminuir a questão de crises. Sim, ruídos também. E quando a gente fala de ambiente para o autista, bom, a gente precisa fazer um comparativo aí. Se você tem uma pessoa que é cadeirante, público notório que você precisa adaptar esse espaço para ele. Você não vai deixar uma escada simplesmente. Ou você coloca uma rampa, ou você coloca um elevador. Então é feita uma adaptação. Quando a gente fala do autista ou uma pessoa que tem uma desordem sensorial, muitas vezes a pessoa não sente essa necessidade de adaptar. Então eu preciso me atentar à iluminação, a ruídos. Vou dar um exemplo, sinal de recreio de escola. Para a pessoa típica, aquilo já é muito difícil. Né? E dentro da arquitetura tem uma questão que chama design universal, que foi levado para a área da educação especial também, que chama-se desenho universal. Então foi pegado da arquitetura. É justamente isso. Por que eu preciso sempre adaptar? Eu não posso fazer algo que inclua todo mundo? Então, assim, será que eu preciso sempre de escada? Uma rampa, a pessoa que não precisa de cadeira de rodas não sobe por uma rampa? Então, por que eu não posso fazer algo que seja universal? É a mesma coisa. Será que eu não posso diminuir ruído? Será que eu não posso colocar uma iluminação amena? Tem autista que não vai em shopping, porque ele tem uma desordem sensorial. Ele é muito estímulo, é muito barulho, é muita luz, é muito para ele. Então, dá uma sobrecarga sensorial muito grande. E, então, o ambiente, ele pode regular como desregular esse indivíduo. E é importante, né, é isso que a Jaque falou, né, para a gente, né, nós, o shopping também já traz muita informação. Quem não vai no shopping não fala assim, nossa, é tanta luz, chega com a mente cansada, né? Imaginou para eles isso, né? Então, assim, parte, né, realmente, o nosso ambiente, né, nossa casa, né, aquilo que eu estou oferecendo para ele, né, de claridade, de luz, e realmente, né, às vezes piso também, tem criança, texturas, né? A textura do chão depende, né, começa por aí, né, tem criança que não anda, vamos pensar no quintal, se o quintal, o cimento é áspero, ela já não quer, então assim, ir conhecendo e olhando também, né,
para essa criança analisando, porque também cada um é um, né? São bem diferentes, mas com certeza, né? É isso, o ambiente de casa, ele precisa ser um ambiente mais calmo. Então, é luz mais clara, é isso que já aquelas, né, bem falar, sem ruído, né? A iluminação demais, o branco demais atrapalha bastante, né? Então, às vezes fala, não, mas é clarinho, vai ser bom. Não, porque pode estar aí também agitando demais essa criança. E o mais importante é que cada pai, cada mãe entenda as necessidades do seu filho. Então, tem algumas crianças que vão gostar mais de determinadas cores, então não tem uma cor exata, mas tem o que o seu filho gosta. Então, ter essa leitura, né, de o que o seu filho gosta, quais são as texturas que o seu filho gosta. Então, deixar esse ambiente acolhedor para o seu filho. Então, como cada um é diferente, esse pai, essa mãe ter esse cuidado. Né? Tanto que o impacto do ambiente é tão grande que, se eu não me engano, em 2023 surgiu uma lei para aeroportos que tem grande movimentação de pessoas, ser feita uma sala multissensorial. Então, assim, imagina pra gente, atrasou o voo, aquele barulho, aquela iluminação, é caótico, a gente se desregula. Imagina para a pessoa com autismo. Então aí tem essa sala e tem tudo isso que a gente está falando. Redução de ruído, texturas, as cores, tá tudo lá naquela sala. Para que eles se regulem, existe um gasto energético muito grande. Então o estresse, o nível de cortisol aumenta demais. Então é necessário ter esses ambientes em lugares públicos para que eles consigam ter um momentinho de se organizar para depois não ter essas crises, né? Dando continuidade, quando a gente fala em autismo, o que isso significa na prática do dia a dia de uma criança? Resumidamente, são desafios sensoriais. É a gente ficar em busca o tempo todo do que pode desencadear crises. Então, são desafios sensoriais. Jaqueline, conta pra gente, muitos comportamentos vistos como birra podem ser resposta ao ambiente? Eu poderia dizer crise, né? Se a gente for falar do ambiente enquanto parede, piso, né, a iluminação, pensando que muitos dos autistas têm uma sobrecarga sensorial, têm desordem sensorial, sim, pode desencadear uma crise. Às vezes muito barulho, às vezes muita iluminação, muito ruído, às vezes uma textura. Tem autista que até a textura da roupa tem determinados tecidos que eles não conseguem utilizar, porque aquilo incomoda num nível tão grande que pode desencadear uma crise. Então depende muito do indivíduo, mas para os indivíduos que têm desordem sensorial, sim, pode desencadear uma crise. Tem escolas que a sala de aula é do lado da quadra. Você imagina a Aí eu fico pensando, quem foi o engenheiro, arquiteto que criou uma coisa Não, dessa? e do lado da cozinha já existiu crianças cheiro, que o cheiro da sopa desencadeou e ninguém entendia o que estava desencadeando. E era o cheiro da comida. Da comida. E até, é por isso que é interessante quando a gente fala de texturas. Eu lembro quando eu atendia uma criança, vinha na casa. Então a gente estava fazendo alguns treinos. E a moça que trabalhava na casa estava fazendo lá, cortando tipo um maracujá, fazer um suco. Ele olhava para aquilo, ele tinha ânsia. Ele vomita quando ele vê o maracujá, tomate. Então tudo que tem essas texturas dá ânsia de vômito nele. Isso faz parte da desordem sensorial dele. Você fala, nossa, mas nunca ele vai poder? Vai, tem uma intervenção para isso. Que a gente chama de dessensibilização. Então você precisa trabalhar, por isso tem o terapeuta ocupacional. Ele vai trabalhar isso. Ele não consegue toque, então ela vai fazer uma intervenção para progressivamente ele aceitar o toque. Aquelas melecas, aquelas coisinhas, moeba, slime. Gente, meu filho, ele nossa, sujar a mão, deixar marmelada, ou não. Eu acho que às vezes eles não grudar entendem durex. que às vezes aquilo vai sair depois, vai lavar, não, né? é a sensação daquilo na pele. Dando continuidade, existe um limite entre estimular e sobrecarregar visualmente uma criança? Sim,
né? Então vamos pensarmos aí, né? Principalmente, né? Assim, a gente é aquilo, né, que eu falo que a gente tem que se pôr, né, se colocar aí no lugar do outro, né? Se para nós, né, muitas luzes, muito estímulo, né? E até a Jaque pontou, ele falou, né, do shopping, né? Muitas luzes, muitos barulhos, né? A gente já fica cansado, né? Então, imaginou uma criança, né, que você estimula ela demais, né? Então, você sobrecarrega ela demais, leva ela em alguns lugares que para ela, né, por exemplo, o shopping, né, vai estimular demais. Então, por exemplo, mesmo as que vão, né, eu acredito que tem algumas que conseguem, né, Jaque? Porém, a quantidade de tempo que eu vou ficar com ela naquele espaço, né? Então, tudo que é demais, né, eu não estou ajudando, eu estou sobrecarregando, né? Então eu preciso ter aí, né, esse bom senso, né, essa consciência de que, olha, para ele, né, até tanto tempo de horas, né, está bom, né? Então vamos pensar, né, ao assistir TV, que é muita informação, né, até pra gente também, né? Uma criança que ela fica, né, assistindo muita TV, vamos pensar assim, uma criança que é típica, não é típica, né? Ela já fica irritada, né? Então o estímulo visual, ele conta muito. A ideia na fala aqui do Sol não é isolar o indivíduo. Ele tem dificuldade com a luz, por exemplo, né? Que faz parte de uma questão sensorial. Você não vai isolá-lo disso, porque os pais vão querer levar no shopping. Vocês levam seus filhos para o shopping. Isso é uma coisa natural. Não é o não levar, né? Isso não é não levar. Mas às vezes, naquele momento, a criança ainda não está preparada para isso. Então você tem que fazer um trabalho para ela ir acostumando, porque ninguém vai mudar as luzes de todos os shoppings. Sensibilizar. Ninguém vai fazer isso. Só que você tem que preparar aquele indivíduo para não ter uma sobrecarga sensorial. Então o movimento precisa ser esse. Então quando uma criança está exposta num aeroporto, que é muita luz, muito ruído, muito barulho, ela precisa em algum momento ter um canto para ela se regular. Então por que não essas salas multissensoriais? Esse é o objetivo. A mesma coisa de um shopping também. Que seria Eu falo interessante eu falo como mãe, os pais também respeitarem o limite do filho. Então vamos levar no shopping, mas a hora que a gente tiver essa percepção de que a criança já está ficando irritada, vamos embora. Então não expor essa criança ao shopping, mas respeitar o limite. E todo mundo tem um limite, né? Então no shopping, como foi o exemplo, existe todos os estímulos. Então, tem criança que é mais a luz, tem criança que é mais o som, mas o shopping tem tudo isso. Tem todos os estímulos. Tem todos os estímulos. Então, cada criança vai ter um limite de tempo para suportar ficar ali. Então, a gente também tem que ter ela se comunica, né? Ela tenta, ela demonstra que ela não quer mais estar ali. Primeiro sinal de desconforto, né? O primeiro sinal de desconforto, vamos embora. Então, pais, não insistam em ficar, porque aí sim você vai desencadear uma crise no seu filho. Tá, eu não levo. Não, eu levo. Mas quando eu percebo, eu falo, nossa, preciso ir embora. E isso gera um desequilíbrio, um gasto energético muito grande. Porque, né, o tempo deles não é o mesmo que o nosso. Exato. Não é igual, né? Então, a sensibilidade não é igual, né? Eu sempre costumo, né, falar assim, a gente está aqui, eles estão aqui. Então, eu preciso descer para entender, né? Mas cabe esse feeling, né? Essa sensibilidade também dos pais, de quem estiver perto. Então, festas de aniversário. Meu filho muitas vezes é convidado para ir. Muitas vezes eu acabo não levando, mas não porque eu não quero que ele se socialize. Porque às vezes no contexto do dia dele eu percebo que ele não vai se regular ali. Pelo contrário, né? Então às vezes é melhor eu peço desculpas, agradeço o convite. Mas naquele momento não é a hora de eu levar ele para uma festa, porque eu sei que ele vai dar trabalho lá. Então, respeitar, acho que a palavra é essa, respeitar os limites de cada um. Ficou perfeito. Jaque, quais tipos de acabamento podem incomodar sensorialmente uma criança com autismo?
Depende. Porque depende muito do indivíduo, depende do tipo de textura que incomoda ele. E o que a gente precisa pensar também em acabamento, a gente precisa pensar em questões de segurança. Então vamos falar da arquitetura inclusiva, né? Que tem lá os preceitos, se eu não me engano são 8 preceitos, as quinas, as salas de atendimento, as escolas, as paredes. Tem que evitar ter quinas. Os móveis, a gente tem que pensar na questão da segurança, precisam ser abaulados, precisam ser arredondados. É um tipo de acabamento. A gente lembra muito só de textura, de parede, né? Então isso faz parte. Então você precisa pensar na questão da segurança desse indivíduo, você precisa pensar o que vai lhe trazer conforto também. Então a arquitetura, ela tem um potencial muito grande, aliada à neurociência, em buscar um ambiente que consiga acolher esses indivíduos, que seja com autismo, que seja com transtorno, né, da desordem sensorial, que seja com deficiência. E aí entra a questão do design universal. Por que não fazer algo que acolha a todos? Dando continuidade ao nosso terceiro bloco, luz branca forte pode causar irritação ou agitação? Depende. Mas se a gente for pensar na luz branca forte, eu acredito que deve causar um desconforto, eu acho que para todo mundo, né? Porque sempre, se a gente vai olhar, vai numa loja de construção, o pessoal fala, olha, a luz amarela ela é mais acolhedora, não tem isso. A luz branca é uma luz mais forte. Então, eu acredito que pode sim. Eu, particularmente, me causa mais agitação, eu fico mais irritadiça. Eu, particularmente, mas depende do indivíduo. Mas, geralmente, uma luz mais suave acolhe muito mais do que uma luz branca e forte. E se a gente, né, já sente, imagina eles que são mais sensíveis. É. Então, eu também concordo com a Jade. Olha, vamos pensar, vamos numa academia que as luzes seja toda branca, clarinha. A gente chegou lá para malhar, não é? Não, para ativar. Para ativar, né? Pra relaxar. Aí vamos lá, né? Se eu chegar numa academia e tiver a luz toda amarela, como que faz? Como que vai ser meu Se eu desempenho? for fazer yoga ou meditação, Eu já preciso de Ai, coisa vai mais precisar calma. de uma ver como que o calma. ambiente vai estimulando a gente, né? E eu acho que a resposta é depende, porque também, né, cada criança tendo estímulos pode tolerar melhor Isso. com as terapias. Então, a importância das terapias, né? As crianças já passando por esse processo podem tolerar melhor, né, uma luz mais branca do que uma criança que não faz terapia. Por isso a importância de ter essa estimulação na Isso terapia. é o que acontece com a Isso. gente. Às vezes a luz branca incomoda, mas a gente tolera. E é Muito. isso. Já a o luz. que é diferente para eles. Ah, eles não têm Exato. essa, né? Eles não têm esse Essa limiar de tolerância. tolerância, né? Tem que ser trabalhado. Tem que ser Dando trabalhado. continuidade com relação à questão da iluminação, vocês acham que a iluminação indireta costuma ser mais confortável para eles, para esses indivíduos? Eu concordo, sim, até com o exemplo que deram, né? O yoga exige uma atividade física mais relaxante, momento, então não dá para fazer um yoga numa luz muito clara. Então, eu acho que o ambiente ele precisa estar climatizado, não pode estar muito calor. Então, também a gente acabou não falando muito das temperaturas, né? Que é importante também. É super importante. O meu filho, por exemplo, ele se desregula muito quando tá muito calor. Então, quando ele começa a transpirar muito, ele fica totalmente desregulado. Fica mais agitado. Então, as noites dele são mal dormidas quando tá muito calor. Então, assim, precisa ter o ar-condicionado ali numa temperatura que aí ele dorme a noite inteira. Então, a parte também de iluminação, mas a temperatura do ambiente também condiz muito com o acolhimento desse ambiente. O que precisa até ficar claro aqui, que nós não estamos querendo dizer que o mundo tem que se adaptar, não é isso. Exato. Você vai num grande centro, numa rua, é muito cheiro diferente, é muito barulho, é iluminação, tem tudo isso. Você fala, então a criança agora não anda mais na rua porque você está adaptando uma clínica, uma escola, uma sala dentro do aeroporto. Não é isso que a gente está querendo dizer.
O que a gente está querendo dizer é que a gente, muitas vezes, nós estamos em ambientes que pra gente tem uma sobrecarga, mas a gente tem um nível de tolerância maior. E que muitas vezes os indivíduos com autismo ainda não têm esse nível de tolerância, ou ele tem uma desordem sensorial muito grande. Então ele precisa tirar essa sobrecarga sensorial. Então, por que não estar numa escola em que esse ambiente foi preparado para todos os alunos se sentirem mais confortáveis, já que na rua a gente não consegue adaptar. Então isso tem que ficar muito claro, porque eu já ouvi discursos assim, agora eu queria adaptar o mundo. Não, a gente não quer adaptar o mundo. Mas a gente precisa respeitar que aquilo, da mesma forma como eu já tinha dito, você tem que fazer uma adaptação para o cadeirante, por que não fazer uma adaptação para uma pessoa que tem um mínimo confortável? E aí, onde começa essa adaptação? Em casa, né? Onde que eu preciso ter o acolhimento? No meu lar. Então, meu lar precisa estar adaptado para essa criança. Então, a importância desse assunto hoje, né, é a gente levar essa informação para que a gente consiga fazer com que os arquitetos, né, tenham essa visão e essa consciência de como ajudar essa família a adaptar a sua casa. Porque como a Clara disse, né, o ambiente, né, da casa, eu acredito que é um dos mais importantes de todos, até por quê? Porque é onde ele passa a maior parte do tempo, né? E como a Jaque disse, não é que se mudar o mundo, é mudar tudo, né? Mesmo porque a criança fica pouco, né? Então, onde que ela vai ficar mais? É na casa, né? Então, e a casa que tem que ser trabalhada. O mais importante é ter essa estrutura dentro de casa. Sim, essa Casa, estrutura. escola, clínica, porque senão você não consegue atingir o objetivo. Criança dentro da escola, numa sala cheia de ruído, uma iluminação muito forte, que aquilo para ele é ruim, ele não vai querer ficar dentro daquele ambiente. Aí a criança quer sair da sala. Ele vai fazer as atividades, o processo de aprendizagem vai acontecer? Não vai acontecer. Então o ambiente está inteiramente ligado ao processo de aprendizagem desse indivíduo. Como a organização e previsibilidade do espaço ajudam no desenvolvimento da criança? Bom, essa organização, essa pergunta é muito importante, porque a organização de uma casa, né, os autistas eles são muito focados em coisas simétricas. Então, o que está fora do lugar para eles vão lá e organizam. Então, deixar a casa mais organizada é muito importante para a gente não disparar crises. Então, por exemplo, os brinquedos estarem sempre organizados, os chinelos em casa, os sapatos, ele tem uma preocupação que se tiver assim, ele vai lá e coloca juntinho, sabe? Então, assim, essa organização é importante. Então, a previsibilidade também com as comunicações visuais, através de imagens. Então, eu coloco lá, olha, a gente acabou de acordar, nós vamos tomar o café da manhã, nós vamos depois escovar os dentes. Então, todas essas figuras que a gente vai distribuindo, né, nos cômodos da casa, também servem como deixar esse ambiente mais organizado. Então, tudo isso evita crises e ansiedades. Essa é a importância. Perfeito. Quer comentar alguma coisa? Não. Chegando quase ao fim do nosso podcast, vamos para a última pergunta, meninas. Pensar no ambiente é também uma forma de cuidado? Uma forma de amor. Respeito. Com certeza. Porque quando você pensa no ambiente, você está pensando no indivíduo. Então, se a gente for pensar em ambiente, como a casa dessa pessoa, o espaço clínico, você tem que pensar que público que você está atendendo, o que é importante para aquele público. Então, aquilo tem que fazer sentido. E o ambiente faz parte do processo de desenvolvimento desse indivíduo. Então, se você recebe uma pessoa, vou falar do ambiente clínico, a Clara fala bastante da casa, né, Clara? Sim. Se você recebe uma pessoa no ambiente clínico e aquele ambiente não proporciona algo para o desenvolvimento, você não consegue fazer mágica. Porque o terapeuta está ali. Então, quais estímulos você vai oferecer para ele? Como que é o setting de atendimento? A sala que essa criança vai ser atendida? Aquilo ali tudo é cuidado. Que cor eu estou colocando naquela parede? Que textura eu estou colocando para ele poder interagir com aquela textura? Ele gosta disso? Como que é a iluminação? É direta? É indireta? Então, tem que ser algo que acolhe. Então, é uma demonstração de cuidado. Que é o que a gente fala, né?
cuidado começa, né, em casa, começa... eu me enganei. Não, se estende, Pode né, começar o novamente, cuidado, sabe? porque é o que você disse, né? Começa em casa, mas se estende para a escola, para a clínica, na terapia, nos lugares em que a criança frequenta. Porque o ambiente bem cuidado, né, não só, né, direcionado para as crianças, né, mas para a gente, Pro geral. é para o geral, né? Porque o ambiente ele bem cuidado é uma qualidade de vida. E a gente fala, né? Quando a gente vai em algum espaço, a gente fala, nossa, que delícia estar ali. Sim. Ai, que ambiente acolhedor. É verdade. Imagina para eles, Isso, né? porque aí a gente para e pensa nessa frase, que ambiente acolhedor? Por que ele é acolhedor? O que tinha ali que você sentiu acolhido? Foi o aroma? Será que era o cheiro que estava no ambiente? Será que era a cor que estava no ambiente? Será que era a textura? Então, se a gente tem que parar para observar, se a gente se sente acolhido, por que não fazer isso com um público que é a minoria que precisa ser visto? É verdade. Chegamos ao fim de mais um ConstruCast. Queria agradecer, meninas, a presença de vocês. Foi um episódio muito importante que envolve arquitetura, acessibilidade. E eu acho que esse conteúdo vai enriquecer o conhecimento. Espero que tenha tirado dúvidas. E muito obrigado pela presença de vocês. A gente ainda mais, para quem nos assiste, que está acostumado com os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, que sempre está aqui. Nos 2 primeiros episódios trabalhamos com arquitetos e engenheiros e foi muito enriquecedor porque a gente precisa incluir essa minoria. E eu acho muito interessante a gente ter tido essa oportunidade, o Artoni ter se preocupado em trazer essa acessibilidade para o podcast. Então, muito obrigada. Eu vou abrir a palavra agora para vocês deixarem o arroba do Instagram, da clínica, do seu projeto social que é tão lindo. Isso. Eu queria já agradecer, para também ter a oportunidade de falar sobre o projeto, porque a gente falou muito sobre os autistas, né? Então, meu projeto é para falar sobre os pais. Então, primeiramente, os nossos familiares, como todas as pessoas, têm muitas dúvidas sobre o que é o autismo, ainda tem muitas coisas para desbravar sobre esse assunto, né? Tanto na parte médica, comportamental e tudo mais. Então, são muitos estudos. Então, nós somos ainda ignorantes, né? E é um aprendizado diário. Então, nós pais, né? Então, esse projeto é para os pais, não são para as crianças, não são para os autistas, mas quem cuida de quem cuida precisa estar bem, precisa se amar, precisa se cuidar. Então, por esse motivo, eu fico até emocionada, porque eu entrei pro Universo Miss agora com um propósito, né? Não é pra me mostrar, mas pra falar para essas mães que elas precisam se cuidar, que elas precisam se amar. E o cuidado, ele é a estética, o cuidado é a alimentação, o cuidado é o emocional. Então, assim, o quanto eu quero conscientizar todas as famílias que nós precisamos, todos nós, de psicólogos profissionais, eles cuidam de quem cuida. Então, esse é o projeto, né? Conscientizar as famílias que nós precisamos de profissionais como elas para nos ajudar a ajudar os nossos filhos. Então, sem esses profissionais, a gente não consegue dar esse amparo para os nossos filhos. Então, assim, gratidão, meninas, por todo o aprendizado de hoje. E isso só potencializou mais ainda o quanto eu acho importante levar essa informação para as famílias. Vamos fazer terapia para nos entendermos e para entendermos os nossos filhos. Então, gratidão por esse momento e gratidão, meninas, por todo o conhecimento passado hoje. Deixa seu arroba pra gente, Claire. Bom, eu tenho o arroba Claire Hara, né? Lá vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre o projeto. Nós já temos um café, que é um momento para chama Café Laços que Acolhem. Então é um momento descontraído, leve, para levar essa leveza para as famílias, para a gente falar um pouco desse amor próprio, né? Então dessas mães que precisam se cuidar, serem vistas, não deixarem o seu trabalho, viajar, passear. Então, assim, os nossos filhos não nos limitam, nossos filhos nos ensinam. E é isso. Obrigada. Jaque, deixa seu arroba
muito obrigada pela presença. Deixa seu arroba pra gente, o arroba da clínica, para que o pessoal possa seguir também na rede social. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de linkar autismo, né? A questão da arquitetura, né? Sobre o ambiente físico, quanto que isso é importante, e também falar sobre acolhimento, sobre respeito, sobre dignidade. A gente precisa trazer dignidade ao tema, então eu queria agradecer. O meu arroba é Jaqueline Cabral. Eu acredito que depois vai ter lá, né? Porque o Jaqueline é escrito um pouquinho diferente. E o da clínica é Limiar_Educa. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pela participação. Deixa seu arroba pra gente, para que o pessoal possa te seguir nas redes sociais. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, como eu falei, né? Essa manhã aqui de conhecimento também das minhas amigas aqui, das minhas colegas, das parceiras. E de aprender, né? Porque eu falo assim, que sempre costumo dizer que a gente está sempre no nosso aprendizado, sempre engatinhando, né? Cada dia a gente vai acrescentando um pouquinho, né? Daquilo que a gente sabe, né? E foi muito bom falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, poder compartilhar com as pessoas para poder ajudar, tá bom? E é isso, sou Angie Silva, né? No Instagram. Aqui no Instagram, tá bom? Tá joia.